Salve galera do YouTube, estamos aqui novamente para um novo vídeo aí do nosso canal, pessoal. E esse vídeo de hoje eu estou dando continuidade à nossa série aí do canal, resgatando uma história de uma geração. E nesse vídeo de hoje nós estaremos resgatando aí a história dos telefones e da telefonia no Brasil e no mundo. E para começar aí, eu vou falar um pouco aí da história do telefone e das coisas que vêm aí, as gerações, a evolução dele aí durante toda a história. O telefone foi criado pelo cientista Alexander Graham Bell em 1876. Desde então, o aparelho passou por evoluções do fixo ao celular no Brasil e no mundo. O telefone faz parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas. Inclusive, pode-se até dizer que é impossível viver sem ele. Isso porque o objeto passou por inúmeras atualizações e hoje chega a ser um computador na mão, no qual é permitido trabalhar, se divertir e até mesmo acarretar em sérios danos, em casos de vícios e crimes virtuais, ok? Muitas pessoas aí deixam às vezes de viver, né, como vocês sabem aí, para estar o tempo todo aí prestando atenção ao celular, né? Que ficou como se fosse uma mania mundial, não é nem nacional, pessoal, é mundial. A criação do aparelho tem pouco mais de um século, mas logo se popularizou por todo mundo. Veja um pouco sobre a história. Vou começar a contar a história do telefone agora. Alexander Graham Bell, que pleiteou o telefone em 1876, inaugurando a ligação telefônica de 1.520 km em Nova York e Chicago, em 18 de outubro de 1892. Em síntese, a criação do telefone aconteceu meio que por acaso, mediante o aperfeiçoamento das transmissões do telégrafo, cuja estrutura é próxima. Entretanto, quanto ao telégrafo, só era permitida a transmissão de uma única mensagem por vez, mas ao saber de música, o cientista Alexander Graham Bell notou que seria possível transmitir mais de uma mensagem pelo fio. Isso em uma perspectiva de telégrafo múltiplo. O conteúdo, a ideia não era recente. Outras pessoas tinham tentado, mas só Graham Bell havia conquistado o progresso e empregado a eletricidade para guiar a voz humana. Em suas experiências foram sustentadas pelo auxiliar Thomas Watson, o primeiro a escutar a voz humana no aparelho. Isso em julho de 1875, gente. Olha aí, faz bastante tempo aí, né, na história do telefone. Esse período todinho que iniciou-se aí a configuração dos aparelhos, as linhas telefônicas e muito mais, pessoal. Os estudos que vieram depois tinham como intuito desenvolver uma membrana para transformar o som em corrente e reproduzir para o outro lado, né, no caso. O êxito se deu no dia 10 de março de 1876. Um ano depois, ele fundou a Companhia Telefônica Bell, passando a ser American Telephone, ou Telegraph, considerada como a maior companhia telefônica do mundo, pessoal. Alexander Graham Bell foi o único que conseguiu, pessoal, fazer essa transmissão aí de uma ligação telefônica do fio de um lado para outro. Impressionante isso aí na história, né? Para quem não conhece aí um pouco da história do telefone, realmente foi bem interessante, pessoal. Vamos agora falar um pouco da história do telefone no Brasil. Quando foi que ele chegou, o tempo passado que ele foi instalado no Brasil, as primeiras linhas aí, pessoal, ok? O aparelho veio para o Brasil em 1877, pouco tempo após a exposição na Filadélfia. O primeiro telefone do Brasil teve fabricação nas oficinas da Companhia de Telégrafo Ocidental e Brasileira, pessoal, para o imperador Dom Pedro II, a pedido dele, ok, pessoal? Sendo depositado no Palácio Imperial de São Cristóvão, no local que atualmente localiza-se o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Rapidamente, em 2 anos, no dia 15 de novembro de 1879, houve a primeira concessão para a criação de uma rede telefônica no país.
O ganhador havia sido Charles Paul Mackin. Ainda em 1879, os telégrafos articularam nas terras cariocas as linhas telefônicas vinculadas à estação central de bombeiros. Isso para alerta de incêndios, ou seja, ele só era usado, pessoal, aí para alertar de possíveis incêndios aí na capital do Rio de Janeiro. Apenas após um ano, em 13 de outubro de 1880, constituía-se a primeira companhia telefônica nacional, a Telephone Company of Brazil. Porém, ela só foi instalada em janeiro de 1881, pessoal, na Rua da Quitanda, no 89, no Rio de Janeiro. 2 anos após, o município já possuía 5 estações, com 1.000 assinantes. Também no meio foi criada a primeira linha interurbana, conectando as cidades do Rio de Janeiro a Petrópolis. Desse modo, não tardou muito para que a novidade se expandisse para o restante do Brasil. É impressionante, né, pessoal? Como vocês sabem aí, toda a história do resgate desses aparelhos, dessa parte tecnológica, primeiro surge fora do país e chega aí no Brasil, pessoal, somente na capital, nas capitais maiores, como Rio ou São Paulo. E só abrange para outros estados do país e outros setores do país depois de 2 ou 3 anos após a chegada, pessoal. É impressionante isso, né? Como vocês sabem aí, realmente quase todos os equipamentos que foram instalados aqui no Brasil, que chegaram para nós só vem receber esses equipamentos muito tempo depois. Ou seja, é difícil realmente um produto ser fabricado 100% no Brasil. É bom que a indústria aí, né, se possível, possa investir mais aí no nosso país, pessoal. Hoje em dia eu acredito que deve estar aí investindo, né? Deus queira que isso mude. No dia 18 de março de 1882, foi aprovada a primeira concessão para os demais estados. Logo abrangeu São Paulo, Campinas, Florianópolis, Ouro Preto, Curitiba e Fortaleza. Após 2 anos, São Paulo e Campinas foram contempladas com mais concessões. Todavia, os avanços da telefonia não cessavam. Em 1913, foi inaugurado o primeiro cabo subterrâneo no país, que conectava Santos a São Paulo por aproximadamente 70 quilômetros. Não muito tempo depois, também o fizeram em Campinas. A inovação não chegava apenas na região sudeste do Brasil. Em grande parte das outras regiões do país, a telefonia foi inserida entre 1882 e 1891, pessoal. Impressionante aí, né? Esse período da história da telefonia em nosso país. Só no ano de 1889, estudos destacavam a existência de aproximadamente 160 mil telefones no território brasileiro. Desde a época em que foi criado, no fim do século XIX, até os dias atuais, o telefone tem se atualizado. Em 1876, logo ao ser registrado oficialmente pelo professor escocês Alexander Graham Bell, o aparelho tinha sido desenvolvido no modo básico, ou se ouvia ou se falava. Era impressionante, pessoal. Você só poderia ouvir a outra pessoa ou falar. Nada mais do que isso. Nunca ambos também. Nem se ouvia 2 vezes, nem se falava 2 vezes. Além do mais, ele tinha uma caixa de madeira que operava como uma bateria. Vocês imaginem, para vocês poderem ligar, pegavam o telefone, botavam uma coisa aqui no ouvido, como se fosse uma corneta, né? Como vocês conhecem esse modelo. E tinha que mover uma manivela para poder você conseguir fazer a ligação. E falava aqui no setor, perto da boca aqui, pessoal, como se fosse também outra corneta. É bem interessante, né? A evolução, né, minha gente? Eu deixo aqui a foto para que vocês vejam aí a evolução dos primeiros telefones. Após aproximadamente 2 décadas, na invenção, o padre Landel de Moura inovava com a primeira transmissão de voz em telefonia sem fio. Foi quando chegou o primeiro telefone sem fio aí, pessoal. No ano de 1904, com o formato de castiçal, o aparelho de marca Western Electric tinha um sinal emitido para a mesa operadora e uma telefonista dava continuidade à ligação. Ou seja, além de mover a manivela nesse aparelho que colocava a cornetinha no ouvido, pessoal, a telefonista tinha que
fazer a ligação por você. Ela é quem passava a ligação da pessoa de você que estava ligando para outra pessoa que você queria ligar. É interessante, pessoal. A evolução é realmente impressionante. Na década de 1940, o modelo popular foi o que recebeu o apelido de tanque. A nomenclatura foi atribuída por ser forte e resistente, assim como um tanque de guerra. Gente, imaginem aí o aparelho, né? Como é que era. Eu estou deixando aqui a foto aqui embaixo para vocês verem aí. Tanto o primeiro telefone da cornetinha, como esse que era o chamado, conhecido tanque de guerra, né, gente? Porque ele era bem pesado, bem resistente. Meu tio até chegou a ter um dele. A gente também, né, tivemos um desse aí. É muito interessante nós acompanharmos essa geração, gente. Eu tenho muito orgulho de ter acompanhado um pouco dessa geração aí, desses produtos, dessas coisas, né, gente, que fizeram a nossa história aí no país. Realmente eu tenho orgulho disso, pessoal. Entre 1950 a 1984, o modelo clássico na casa das pessoas era o 500 da Western Electric. Neste era necessário girar o dedo do anel superior do aparelho para conseguir discar o número. Lembra daquele, pessoal? Quem não lembra aí, quem já teve, né? Deixa aqui nos comentários que vocês já tiveram esse aparelho, né? Eu tive o prazer de ver, o orgulho de ver esse aparelho, de acompanhar essa história. Cheguei a ligar nele algumas vezes, que você girava o númerozinho para poder fazer a ligação quantas vezes fosse, né? Pessoal, impressionante esse telefone. Estou deixando a imagem dele aqui para vocês verem aí. Em 1954, o aparelho sueco Ericofone recebeu o título de telefone Cobra. Olha o nome, gente, que coisa. Este é uma criação da marca Ericsson. Delineou-se com uma consagração na narrativa do design industrial do plástico, ao ser feito a partir de uma peça exclusiva. Esse, gente, é um telefone realmente impressionante e bem feio. Para a época, realmente, acredito que eles poderiam ter feito melhor, gente. Porque você pegava o telefone aqui, você discava na parte de baixo dele, gente, e botava no ouvido como se fosse um telefone sem fio. Estou deixando a imagem aí para vocês verem. Realmente muito feio. Pouco mais de 10 anos, em 1965, criou-se um abre e fecha, o telefone grilo. Aí o nome, gente, telefone grilo, não sei porquê, mas tudo bem. Realmente é bem interessante ele. Esse já foi um pouco mais bonito do que esse outro que eu mostrei anteriormente, né? Ele era um clássico do design italiano e visto com a inovação dos anos futuristas. Esse eu não cheguei a ver, gente, presencialmente, mas eu acredito que deve ter sido um telefone muito bom, muito bonito realmente assim, gente. Aparentemente o estilo dele, que ele abria e fechava, interessante. Deixa aqui a imagem também para vocês verem aí. No ano de 1970 foi concebido o telefone fixo com botões. Este, apesar de ser um modelo antigo, ainda está presente em muitas residências e estabelecimentos comerciais. Esse eu tive prazer tanto de ver, gente, como ligar com ele, como também eu tive o prazer de conhecê-lo, né, assim, pessoalmente, né? Realmente muito bonito, gente. Esse também era, tinha várias cores, tinha vermelho dele, tinha branco, tinha verde. Deixa aqui o modelo para que vocês vejam também. Eu conheci e liguei com ele também, pessoal. Muito bom, realmente, assim, você contar um pouco da história, né, que você passou. E eu acredito, quem tiver visto algum modelo dele, gente, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, para que a gente possa falar também, né, e comentar sobre essas mudanças, né, da história, né, essas coisas que vocês conheceram também, além de mim, né. Em 1980, é criado o telefone sem fio, com um verdadeiro salto de tecnologia para a época, permitindo que os usuários pudessem entrar dentro de um determinado raio de distância enquanto falava ao telefone. Esse aparelho funciona por meio de uma base conectada à tomada e uma conexão telefônica. Esse também, pessoal, cheguei a conhecer esse telefone sem fio, que eu estou deixando a imagem dele aqui também. Eu cheguei também a ligar, meu tio teve um dele, também desse modelo, e nós chegamos a ligar. Você conseguia ligar sem fio, só que ele não se afastava muito assim do setor onde estava a base dele. Ele chegava no máximo aí a uns 10 metros, eu acredito, ou 20 metros só de distância, pessoal. Ele era bem fraco em relação à distância da ligação com ele. Já entre esse outro modelo que eu deixei aqui, para vocês verem aí,
Ele era de Portugal, né? Também era a mesma coisa desse, você ligava aí, pouco distante da base também, pessoal, ok? Ele era nesse estilo aqui. Eu vou deixar aqui as imagens para você ver os dois aí, para vocês verem, né? Em 1983, o primeiro telefone móvel chega ao mercado. Aí começa, pessoal, a era do celular, ok? Começa por esse telefone aqui. Em 1983, 10 anos depois do primeiro teste realizado com um aparelho móvel, a novidade chegou ao mercado produzido pela Motorola, a Dynatac. O nome dele, pessoal, era o Dynatac 800X. Era um equipamento grande que pesava quase 800 gramas e tinha 33 centímetros de altura. Gente, vocês imaginem vocês falar nesse aparelho, né? Ele era mais ou menos isso aqui, pessoal, de altura, 33 centímetros. Você falava com ele aqui, se você tivesse alguma raiva de alguém, esse aparelho realmente lhe protegia de qualquer situação aí, pessoal, porque realmente é o tamanho dele. Eu vou deixar aqui o telefone para vocês verem a imagem aí. Realmente muito grande, muito pesado, né, para a época. Vocês vejam aí a evolução, que coisa interessante, né? Embora a tela fosse de LED, ele só exibia uma linha de texto, pessoal, bem simples aí. A autonomia da bateria era baixíssima, já que durava apenas 1 hora de conversação. E ele era capaz de gravar apenas 30 números de telefone. O preço de venda no lançamento foi de quase $4.000, bem caro para a época, pessoal. Apesar do tamanho dele, né, ele era bem caro para a época. Em 1989, os aparelhos diminuíram e ganharam o Flip, que era outro modelo de telefone, como vocês viram aí, já da Motorola, né? Meu tio, ele chegou a ter um pouco mais avançado do que esse, eu vou mostrar para vocês aí. Eu deixo imagem desse aqui para vocês verem também. 6 anos após o lançamento do primeiro Dynatac, em 1989, uma versão menor do aparelho chegou às lojas, com 11 centímetros a menos e metade do peso, que esse também era bem pesado, gente. O Microtac 9800X trazia um design inovador com a frente de flip, que consistia em uma tampa que abria e fechava sobre o teclado. Ele foi lançado com a proposta de ser um telefone de bolso, para ser carregado para os lugares de um jeito mais prático que o anterior, pessoal. No início da década de 1990, a Motorola lançou esse primeiro modelo de celular no Brasil. Até hoje é conhecido como o modelo tijolão. Quem de vocês aí lembra do famoso tijolão? Meu tio chegou a ter um dele aí também, eu cheguei a ver. Ele não era tão feio assim, gente. Agora era grande demais também. Andava no bolso, você precisava ficar aquele tijolo dentro do bolso. E também era pesado. O carregador dele, como eu deixei aqui na imagem, parecia um carrinho que você encaixava ele dentro, pessoal. Bem interessante também. Porém, em 1978, a telefonia móvel já havia sido instalada no Japão. Em 1994, as telas dos telefones passaram a ser sensíveis ao toque. Considerando o primeiro smartphone do mundo por ter mais funcionalidades que os demais celulares, o IBM Simon passou a ser comercializado em agosto de 1994. Ele contava com uma tecnologia muito comum hoje, mas inovadora para a época. A tela touchscreen, gente. Aí começou a geração das telas touchscreen, que você tocava e podia fazer a ligação na própria tela, sem ter números para apertar ou discos para girar, pessoal. Além disso, ele apresentava ferramentas como calendário, calculadora e blocos de notas, mas tanta novidade não conquistou o público da época, e o aparelho, que custava $700, vendeu poucas unidades e logo foi retirado do mercado. Ele também não durou muito tempo, apesar de ser, porque ele era muito grande, pessoal, e era o primeiro telefone aí, né, com touchscreen. Aí vieram as novas gerações aí que eu vou falar para vocês. Pessoal, o vídeo está ficando um pouquinho grande aí para vocês. Eu acredito que vocês não vão querer assistir o vídeo, né, até o final, talvez porque ele é grande. Então eu vou parando por aqui, pessoal, esse vídeo. Eu deixo aqui o meu endereço do Instagram e do Facebook aqui embaixo. Me sigam aí nas redes sociais também, pessoal. Dê uma força aí pro nosso canal. Se inscrevam, deixem seu like, comentem. E essa parte do vídeo agora, pessoal, é a parte 1.
eu farei aí no próximo vídeo para vocês aí a parte 2, ok, pessoal? Para a gente dar continuidade à história da telefonia em nosso país e no mundo, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até a próxima!